Pela primeira vez na história da República Brasileira, um oficial do Exército, um general, foi preso por planejar um golpe de Estado no país. O general Mário Fernandes e outros 3 oficiais das Forças Especiais do Exército faziam parte dessa trama golpista investigada pela Polícia Federal. Aqui a gente tem a foto dos 4. O general Mário Fernandes, que era o chefe desse núcleo operacional do golpismo, e outros 3 oficiais pagos com o nosso dinheiro para conspirar, para dar golpe. Bom, a Polícia Federal encontrou nos celulares e em outros aparelhos eletrônicos dos acusados os planos golpistas que continham detalhes macabros, porque não era simplesmente um golpe, o que já seria terrível. Os planos incluíam detalhes como as armas que seriam usadas para prender e, se necessário, executar, eliminar fisicamente ou neutralizar, como eles dizem na linguagem militar, o ministro Alexandre Moraes do STF. Eles falavam claramente nas trocas de mensagens que foram agora interceptadas, recuperadas pela Polícia Federal, falavam claramente em extinguir a chapa vitoriosa nas eleições. Lula e Alckmin. Então, o plano era matar os 3. Prender, se necessário, eliminar, extinguir, como eles disseram, Lula, Alckmin e Alexandre Moraes. Eles eram chamados, os alvos, por outros nomes. Lula era chamado de Jeca. Alckmin era chamado de Joca. Isso está no relatório. Tudo isso estava por escrito, com riqueza de detalhes. Relatório preparatório para o golpe que eles pretendiam dar. Os militares citavam também a possibilidade de matar Lula e Alckmin por envenenamento. Diziam assim, o Lula toda hora vai para um hospital. É possível, dentro do hospital, incluir ali um remédio, um medicamento, um produto químico que provoque a morte do presidente que àquela altura tinha sido eleito pelo povo nas eleições de 2022. Então, prender ou matar Alexandre de Moraes, envenenar Lula e Alckmin. O nome da operação, Punhal Verde e Amarelo, bem aquele estilão do Exército da época da ditadura militar. Essa operação foi desencadeada entre novembro e dezembro de 2022. Vocês se lembram, o Lula foi eleito no finalzinho de outubro, ganhou do Bolsonaro no segundo turno, e aí começou aquela agitação. Acampamentos golpistas em frente aos quartéis e todo mundo dizendo os militares não podem permitir isso, é uma agitação golpista. E eles insuflando o povo a ficar nos acampamentos. Por quê? Agora a gente sabe. Porque havia uma parte do exército preparando de fato um golpe de Estado para impedir a posse da chapa vitoriosa. A gente tem uma cronologia dos fatos aí. Em 12 de novembro de 2022, segundo o relatório da Polícia Federal, ocorreu uma reunião golpista na casa do general Braga Neto. Participaram dessa reunião vários militares que integravam as chamadas Forças Especiais do Exército, os Kids Pretos. Eles são preparados para ações de contra-inteligência, de sabotagem, de infiltração. Não são tropas normais, são forças especiais. Reunião na casa do Braga Neto. Quem era o Braga Neto? General. Esteve na chapa do Bolsonaro como vice, foi derrotado nas urnas. Foi interventor no Rio de Janeiro quando morreu a Marielle Franco. É um general metido com muitos fatos estranhos e suspeitos. O auge da operação, que foi planejada, segundo a Polícia Federal, na casa do Braga Neto, ocorreria em 15 de dezembro de 2022, quando os militares, esse grupo das forças especiais, chegaram aí para a rua. Tem troca de mensagens entre eles. Eles se articulavam por um grupo de aplicativo, que não era o WhatsApp, era o Signal, que se intitulava Copa 2022, para assim despistar. Aí cada militar tinha o nome de um país. Naquela época estava acontecendo a Copa do Catar. Então um era a Alemanha, outro a Áustria, outro Gana. Cada militar tinha um codinome associado a uma seleção de futebol. Mas naquele dia 15 de dezembro, eles chegaram a percorrer ruas de Brasília,
foram muito perto de onde morava o Alexandre de Moraes, estavam preparados para sequestrar, prender o ministro Alexandre de Moraes. Na última hora, a operação foi abortada. Não se sabe exatamente por quê. Alguma coisa aconteceu que frustrou os planos de aplicar o golpe já naquele dia. A Polícia Federal localizou nos celulares esse grupo de mensagens e tem tudo desenhado. Os deslocamentos, para onde que eles foram, o que eles falaram. O chefe operacional do golpe, portanto, era o general Mário Fernandes. Quem é o general Mário Fernandes? Que está preso. Um general preso por golpe de Estado. É um radical de extrema direita. Ele integrou a Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. Participou daquela reunião golpista em julho de 2022, um pouco antes da eleição ainda. Essa reunião já havia vazado, imagem e áudio. E nela, Mário Fernandes falava sobre a necessidade de tomar uma atitude golpista. Vamos acompanhar um trecho daquela reunião. É muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação do DNA. Quando a fotografia lá foi de quem a fraude determinada. A Polícia Federal também encontrou várias fotos do general Mário Fernandes nos acampamentos golpistas em frente ao quartel, lá em Brasília. Ele, portanto, era um ativo militante do golpismo. Localizou esses planos todos que o general escreveu, digitou e imprimiu. Onde? Na impressora do Palácio do Planalto. Isso também está comprovado pela Polícia Federal. Várias trocas de mensagens foram recuperadas. Numa delas, o general Mário Fernandes diz que esteve com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Lembra aquele período que o Bolsonaro foi derrotado, ficou meio encolhido, o pessoal dizia que ele está deprimido. Não estava deprimido, estava conspirando. O general Mário Fernandes conta que esteve no palácio e que o então presidente disse a ele que uma atitude poderia ser tomada até o dia 31 de dezembro de 2022. Ainda era tempo de agir, portanto, que Bolsonaro estava sabendo da intenção golpista desse grupo. Mais do que está sabendo, há indícios de que ele participou ativamente desse grupo golpista. A Polícia Federal comprovou que Mário Fernandes esteve de fato no palácio, ficou pelo menos 40 minutos no palácio, conversando com o então presidente Jair Bolsonaro. Bom, as prisões desses militares golpistas, desse núcleo operacional do golpismo, ocorreram na última terça-feira. 2 dias depois, a Polícia Federal concluiu o relatório da investigação do golpe, indiciando Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por 3 crimes. Atentado violento contra o Estado Democrático, golpe de Estado e formação de quadrilha. Jair Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto e outros são oficialmente, segundo a Polícia Federal, quadrilheiros. Quadrilheiros para dar golpe de Estado no Brasil. Mais da metade dos indiciados pela polícia é de militares, incluindo 6 generais do Exército, eu já citei alguns aqui, Braga Neto, Heleno, General Paulo Sérgio, General Teófilo, 6 generais do Exército e um almirante, o almirante Garnier, comandante da Marinha na época, que deu várias declarações de que topava o golpe de Estado para impedir a posse de Lula e Alckmin. É algo inédito no Brasil, tanto a prisão do general Mário Fernandes, quanto o indiciamento de um ex-presidente por tentativa de dar um golpe de Estado. É a primeira vez na história que isso acontece e eu chamo a atenção para um fato. Os militares já deram muitos golpes no Brasil, já prenderam civis, já prenderam e torturaram e mataram civis e, em alguns casos, outros militares, que eles consideravam comunistas, de esquerda. Agora é a primeira vez que o poder civil, o judiciário brasileiro, investiga, indicia e prende militares golpistas. É a chance de dar uma virada na história, de acertar as contas com essa história, algo que nós não fizemos
depois da ditadura de 64. O indiciamento dessa gente toda é um fato histórico. Agora, o relatório segue para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se vai denunciar todos eles, se vai denunciar por esses crimes que a polícia falou ou não. O relatório é a base, mas a Procuradoria agora é que elabora a denúncia formal e o julgamento deve acontecer em 2025.